Pessoal, pode mandar o nome a partir de agora, tá? Bom dia para quem foi chegando depois. Me manda o nome completo, por favor. Isso. Enquanto vocês estão mandando aí o nome, eu quero comentar com vocês o seguinte. Eu tinha passado, a nossa última aula foi na segunda-feira. A gente teve uma semana aí, né, de intervalo entre as nossas últimas aulas, né? Entre a aula passada e hoje. E eu tinha colocado o prazo da entrega da atividade até a meia-noite de ontem, uma atividade para vocês fazerem para mim sobre as fontes de energia, né? Sobre, na verdade, como que um país ele poderia fazer para escolher um ou outro tipo de fonte de energia. De todos os alunos que enviaram, que estão, aliás, matriculados na nossa sala, vários ainda não entregaram, tá? Então, valendo menos pontos, quem não enviou pode enviar, né? Então, por exemplo, nós temos 29 pessoas que entregaram e 16 ainda não entregaram, tá? Tem alguns alunos, ó, por exemplo, eu já corrigi. Cadê? Aqui, ó, por exemplo, ó, teve aluno que eu já coloquei a nota, entendeu? Que já foi entregando com antecedência e lá no feriado eu fiz já a correção. Não disponibilizei ainda a nota, mas eu já fiz a correção, tá? Então, tem aluno que ainda não entregou. E quando você entrega com atraso, aparece lá, entregue com atraso de tantas horas, o dia que você entregou. Então, valendo menos pontos, quem não entregou ainda, esses alunos restantes podem entregar, tá? E aí, eu vou falar com vocês hoje sobre um processo de desigualdade desencadeado pela globalização, industrialização, produção de alimentos no campo e tudo mais. Vocês vão ter uma outra atividade. Então, quando vocês abrirem lá a sala de aula virtual, vai estar aqui, ó, Ilha das Flores, tá? Tem mais uma atividade que no final da aula eu explico para vocês como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, eu peço para que quem não enviou, se não quiser ficar sem a nota, para mim enviar. Hoje, pessoal, eu vou fazer a correção do desafio de vocês. Eu não consegui fazer no feriado. Eu faço hoje a correção e aí amanhã eu já vou ter as notas. E aí, quem quiser saber a nota, amanhã, depois do meio-dia e 15, já pode me mandar mensagem perguntando a sua nota. Tá bom? Certinho? Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, eu vou continuar aqui. Pessoal, no nosso desenvolvimento das aulas, a gente sempre fala muito em desigualdade, né? A gente falou, por exemplo, que a Revolução Verde, ela veio com essa proposta de reduzir a desigualdade no acesso ao alimento, só que, de fato, a quantidade de alimentos produzida aumentou, mas essa quantidade de alimentos, ela não foi bem distribuída. A gente ainda continua tendo muita gente passando fome. O Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos, por exemplo, ele tem gente passando fome, né? Principalmente quando a gente fala de região norte e região nordeste do Brasil, né? Os índices de pessoas passando fome são elevadíssimos, né? Então a gente começa a pensar, será que essas desigualdades sociais elas são motivadas de fato pela falta de alimento ou não, né? Entre outras coisas. E aí, quando a gente fala de acesso a fontes de energia, aqueles países que mais vão consumir energia são, de fato, aqueles países que são mais desenvolvidos. E aí, quando a gente fala em consumo de energia, a gente tem. Deixa eu pegar uma imagem para vocês aqui, que vai revelar isso, né? Os países, durante a noite, como que eles mostram quanto que cada área, sendo mais ou menos desenvolvida, vai consumir de energia elétrica, né? Então, se eu falo que um país mais rico vai consumir mais energia elétrica, eu vou, de fato, acabar assumindo que existe uma desigualdade entre os países, em que aqueles países que são mais desenvolvidos vão consumir mais fontes de energia. E à noite, a disponibilidade luminosa que esse país vai ter pelo consumo de energia elétrica vai acabar sendo refletida, né, nesse nível de desenvolvimento.
Se eu compartilhar com vocês agora uma tela, vocês vão conseguir observar essa distribuição desigual das fontes de energia, tá? Olha, talvez alguns já devem ter visto, né, uma imagem dessa daqui. Essa imagem mostra uma visão do nosso planisfério, não pega o mundo inteiro, né, mas grande parte dele, e mostra que alguns locais são muito mais iluminados do que outros, né? Bom, a gente vem para essa área aqui. Essa área aqui, por exemplo, é o norte da Rússia. Por que vocês acham que aqui tem pouca luz? Alguém responde para mim. Hein? Por que o norte da Rússia tem pouca luz à noite? Por que tem pouca luz acesa aqui no norte da Rússia? Ninguém? É porque é tudo gelo essa região, não é? Quem está falando? Murilo. Murilo, exatamente, Murilo. Então, esse é um local que tem pouquíssimas pessoas habitando. A mesma coisa, o mesmo fator, aqui o norte do Canadá, né? Eu tenho poucas pessoas habitando, por isso essa região é uma região pouco iluminada. A mesma forma, essa região que eu estou passando o mouse aqui agora. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes e aqui eu tenho o deserto de Gobi, né? Áreas que são inóspitas. Aqui eu penso também no deserto do Saara, mas olha aqui, o que tem aqui no meio, aqui embaixo? São áreas que são propícias ao povoamento. Por que eu observo que aqui nessa região que eu estou passando o mouse, se é uma região que tem bastante água, uma região que tem um clima tropical, um clima favorável à habitação, não é tão rígido assim as condições climáticas, por que tem pouca luz aqui nessa área? Por que tem pouca luz nessa área que eu estou passando aqui o mouse? Hein? Continente que é esse, turma? Fala comigo, gente, acorda. O que tem nesse local aqui? Qual continente que é esse que eu estou circulando? Peraí, agora é a África. É a África, vamos participar aí da aula, tá? Esse continente é a África. Por que essa área aqui da África quase não tem luz Porque acesa? é área de baixo desenvolvimento? Isso, alguém também, acho que foi João Pedro, acabou de me mandar esse também. Se aqui, na onde eu estou passando o mouse agora, é o deserto do Saara, beleza, é uma região que dificulta o povoamento. Então tá, beleza, tem pouca gente aqui, então justifica ter poucas luzes aqui. Mas essa região não. Essa região não é uma área desértica, essa região tem um clima favorável, tem um solo fértil, tem rios. Por que essa região tem pouca luz? Porque é uma área pouco desenvolvida. Vamos olhar para a América do Sul, principalmente aqui onde nós temos o Brasil. Olha o litoral do Brasil. É a região que tem a maior quantidade de luz, sobretudo a região sudeste. À medida em que eu saio do litoral e vou para o interior, onde eu tenho menos cidades, menos desenvolvimento, como é o caso da região amazônica, menos luminosidade. Mas olha só, quando eu falo de Estados Unidos, onde, por exemplo, eu estou falando da região do Manufacturing Belt. Quando eu falo de Europa, União Europeia, olha quanta luz tem acesa. Isso também revela para a gente uma separação de áreas ricas, áreas pobres, áreas desenvolvidas e áreas subdesenvolvidas. Lembra quando vocês estudaram no 8º ano aquela divisão do nosso planeta entre países do norte e países do sul? Onde países do norte são ricos e países do sul são pobres? Essa imagem, ela representa perfeitamente isso, né? Que países mais desenvolvidos, regiões mais ricas, têm um nível de desenvolvimento maior e um consumo maior de fontes de energia. Por outro lado, áreas mais pobres, áreas menos desenvolvidas, um consumo menor de fontes de energia, tá? Então, as desigualdades, elas não ficam só no campo social. O campo econômico, no campo de consumo de fonte de energia, também tem muita coisa relacionada, tá bom? E aí, pensando nesse sentido, pessoal, a gente começa a falar na aula de hoje sobre desigualdade, sobretudo as desigualdades sociais. Que, claro, as desigualdades sociais têm muito a ver com o cunho econômico, né? Então, por que, por exemplo, que você mora numa casa que tem churrasqueira, que tem piscina, que tem área de lazer, e tem gente que mora num barraco de papelão, por exemplo?
né? Porque existe uma desigualdade social de cunho econômico. Então, a aula de hoje, ela vai ser mais focada nas desigualdades que a gente encontra, tá? Nas suas mais diversas facetas, tá bom? Então, prestem atenção que vocês terão que desenvolver uma atividade para mim hoje sobre isso daqui, tá? Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser a desigualdade social, tá? Então, assim, ó, olha esse primeiro ponto que eu coloquei, que a desigualdade social é um fenômeno, tá? Criado por nós, seres humanos. Quando a nossa organização não conta com uma distribuição igualitária de renda, ou seja, todos os indivíduos que compõem a nossa sociedade não pertencem ao mesmo grupo social. Alguns vão ter uma renda maior do que outra, tá? Então, esse grupo que tem uma renda social maior, ela vai ter um acesso a certos tipos de bens que outras pessoas não vão ter. E aí a gente percebe, por exemplo, que em alguns países, uma pequena parcela da população tem grande parte da renda e que grande parte das pessoas tem muito pouco da renda daquele país, tá? Então, por exemplo, no Brasil, a gente vê que apenas 6 pessoas, na verdade, detêm mais de 60% da riqueza do Brasil inteiro. É muita coisa para a gente parar para pensar, né? Então, essa divisão desigual da renda leva ao acesso a bens de consumo e a serviços de formas diferentes. Isso vai fazer com que algumas pessoas tenham acesso à educação, à qualidade de vida, à cultura, a tipos de lazer diferentes, né? Então, se o meu acesso pequeno ou grande a uma renda vai fazer com que algumas pessoas vão ter uma educação de excelência e outras pessoas uma educação muito ruim. Quando sequer a gente pode pensar que algumas pessoas não têm acesso à educação. Então, quando eu percebo Bia, que Oi. eu não entendi direito. Você falou que 6 pessoas, tipo, tem 60% da... Isso. Mais de da... 60%, é quase 70% da riqueza que o Brasil inteiro tem. Então, a gente pensa, de tudo que a gente tem no nosso Brasil de riqueza, a riqueza ela está concentrada na mão de 6 pessoas, meia dúzia de pessoas. Todo o resto, mais ou menos 30 e poucos por cento, ela está concentrada na mão do resto do Brasil inteiro. Então, olha só, o Brasil, com quase 208 milhões de habitantes, vive aí na miséria. Não é um grupo rico. Se a gente pegar 200 milhões de habitantes e somar a riqueza deles todos, não dá a riqueza dessas 6 pessoas. Então, por exemplo, às vezes você em Machado, Paraguaçu, em Alfenas, você pertence a uma família que tem uma condição social bacana, mas perto dessas pessoas que são muito ricas no Brasil, você é um grão no deserto, né? Um grão de areia no deserto. Tá? Então, a gente percebe que em grande parte dos países, quanto mais subdesenvolvido for o país, maior é essa concentração de renda, né? Pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro e muita gente somado forma uma pouquíssima renda, tá? E aí essas pessoas que não têm acesso a um bom rendimento, a uma boa renda, ela vai ter, por exemplo, uma dificuldade em ter acesso a uma educação de qualidade. Se a pessoa ela não tem uma educação de qualidade, ela não consegue ter muitos anos de estudo, ela também não vai conseguir bom emprego. Se a pessoa não consegue um emprego que tem uma boa remuneração, o seu salário é baixo. Se o seu salário é baixo, ela não vai conseguir ter uma moradia que tem um grande conforto, oferece, por exemplo, boas condições de lazer, o que vai, consequentemente, oferecer péssimas condições de sobrevivência para ela. Então, a desigualdade social, ela está muito acarretada à não distribuição de renda de forma igualitária, tá? E aí a gente observa o seguinte... Ô, Bia, Oi. mas, tipo, eu tava vendo uma coisa que, tipo, num perfil de Instagram, e tava falando lá, tipo, que, tipo, as pessoas mais ricas do mundo não completaram nem o fundamental, tipo, como é que chama? Esqueci o nome. Ensino básico, educação básica. Não, os empreendedores, essas coisas, tipo, que eles, tipo, quando eles ficam ricos, tipo, eles não têm estudo, não têm tipo, conhecimento nenhum, é mais de, tipo,
ver Do como é seu que, lado tipo, a empreendedor sociedade... mesmo. É que acontece É, o seguinte, né? O que acontece? Muitos dos empreendedores de sucesso é que eles conseguiram ter uma sacada de aproveitar um nicho. O que é um nicho, né? É um espaço que ninguém ocupou ainda. Então, vou citar um exemplo. Nesse isolamento social, tá? Fica aí, né, com uma condição moral para que a gente evite ficar saindo para os lugares. Então, não vou toda vez que eu quero almoçar sentar num restaurante para comer. É muito mais viável que eu cozinhe em casa ou que eu peça delivery, que eu peça a comida na minha casa, certo? Então, imagina só, se em Alfenas todos os restaurantes só tivessem a disponibilidade de alimento presencial. Começou essa pandemia, o movimento vai reduzir. Então, se eu percebo que os meus clientes não vão até o meu restaurante comer, o que eu vou fazer? Eu vou levar comida até o meu cliente, é um delivery. Então, se em Alfenas, por exemplo, não existisse delivery de comida, eu vou criar o quê? Um delivery de comida. Então, é aproveitar esse nicho. Então, tem muita gente que acaba conseguindo se sobressair nesse local. Por exemplo, quem tiver vontade de assistir, tem um filme chamado Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. O que era o McDonald's? Era uma hamburgueria que os caras preferiam produzir um lanche de qualidade. Só que aí chegou um cara e falou, olha, além de oferecer um lanche de qualidade, você tem que oferecer um lanche de maneira muito rápida. Em menos de 3 minutos, você tem que oferecer um lanche completo para o nosso cliente. E aí, ninguém no mundo fazia isso. Você chega no lugar, pega sua comida em 3 minutos, o hambúrguer pronto, feito na hora, né? Isso é um nicho, tanto que em qualquer canto do mundo você vê esse empreendedor. O cara, por exemplo, que fez o McDonald's se tornar um fast food conhecido no mundo inteiro, ele era um vendedor de porta a porta, ele só tinha um ensino médio, ele não fez faculdade. Então, a gente tem isso. Só que essas pessoas, por exemplo, elas próprias, pode ser que não tenham uma grande qualificação, mas ela vai oferecer essa qualificação aos seus filhos e aos seus descendentes, por exemplo. Certo? Uhum. E assim, quantas pessoas tem no mundo que não tiveram a educação básica? Nossa, milhões, né? Só que quantas conseguiram prosperar no empreendedorismo? Não, é tipo assim, quando o cara tem educação básica, tipo, ele tem muito mais chance de se dar bem. Agora, quando o cara, por exemplo, que não tem educação básica, tipo, ele meio Ele vai ter que que... batalhar muito mais, né, para conseguir Isso. alguma coisa. Uhum, O que a porque, gente tipo, às vezes ele não percebe vai ter que, um emprego fixo infelizmente, para se a manter. maioria da população vive em condições precárias. Então, para que ela abandone essa condição precária, ela vai ter que batalhar muito mais que qualquer um de nós aqui do 9º ano, por exemplo, né? E aí, pessoal, essas pessoas que não têm esse acesso à renda, elas vão estar submetidas a diversos tipos de problemas, né? Então, a desigualdade social, ela não está só presente na falta de dinheiro. O problema social, ela vai gerar várias coisas, como, por exemplo, a pobreza e a miséria. Bom, se eu não estudei, eu não vou conseguir um emprego que me pague muito. Então, portanto, a minha condição de vida vai estar relacionada à pobreza ou então à miséria. Então, por exemplo, a minha alimentação vai ser só o básico. Eu não vou poder conseguir comer pizza de R$ 80 todos os dias. Eu vou comer uma pizza uma vez no ano e ainda olha lá. Porque meu salário não dá para isso. Meu salário dá para as condições mínimas. Se eu gastar R$ 80 numa pizza em um dia, eu fico sem comer o resto do mês, né? E assim por diante. Muitas das pessoas, como elas têm um rendimento muito pequeno, elas acabam tendo que ocupar alguns lugares ou invadir lugares para conseguir habitar. É o caso, por exemplo, de São Paulo, Campinas, Ribeirão, Belo Horizonte, em que muitos imóveis são invadidos por pessoas que não têm onde morar, né? São os famosos sem teto, que abrigam-se em imóveis que estavam abandonados, eles ocupam aqueles imóveis e ficam habitando ali, muitas das vezes de forma clandestina, né? Aí, se a pessoa também ela não tem muito dinheiro, várias vezes ela vai ser acometida pela fome, pela desnutrição e vai acabar acarretando também a um alto índice de mortalidade infantil, tá? Pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês aqui o seguinte, quando eu falo de fome, significa que eu não tenho alimento nos horários de refeição que eu devo me alimentar, certo? Então, isso é muito comum.
A falta de alimento, ela pode provocar 2 tipos de desnutrição, a quantitativa e a qualitativa, tá? A desnutrição quantitativa significa que eu como, mas não em quantidade suficiente, tá? Então, por exemplo, a quantidade de comida que eu tenho por dia para me alimentar são 3 colheres de comida, por exemplo, tá? Agora, em qualidade, significa que eu tenho acesso a alimento em grande quantidade, mas que aquela qualidade de alimento é muito ruim. Por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, as áreas são tão pobres em que a família só consegue ter farinha de mandioca, para se alimentar. Então, tem mandioca a rodo. Você pode fritar, fazer cozido, fazer angu, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas é só mandioca. Será que a mandioca oferece todos os nutrientes, as vitaminas que você precisa para se alimentar? Não. Eu posso comer 10 quilos de mandioca por dia, mas isso não é suficiente para o meu corpo, não vai oferecer tudo que o meu corpo precisa. Tá? Então, isso acaba favorecendo com que haja a desnutrição. E uma criança que se alimenta só de um tipo de alimento com uma baixa qualidade nutricional, essa criança ela pode alcançar aí a sua mortalidade muito precocemente. Tá? De fome não vai morrer, mas tipo, vai A abaixar. qualidade da sua alimentação, né? Vai Exatamente. abaixar. Como é que chama? A sua A imunidade e vai imunidade, morrer por qualquer doença ou qualquer. Exatamente. Porque o nosso corpo ele precisa manter o equilíbrio, né? Então, se, por exemplo, eu como muito carboidrato, qual que é a resposta do meu corpo? É engordar. Se eu como pouco carboidrato, eu vou emagrecer, né? Então, se eu como muito um certo nutriente, vai me causar alguma coisa. Se eu como pouco daquele nutriente, vai me causar outra coisa, né? Então, você comer demais ou de menos alguma coisa pode causar algum problema no seu organismo, tá? Então, essa população que já está passando por tudo isso, ela não se vê motivada a estudar. Vou estudar para quê? Né? Ela não tem exemplo de sucesso de alguém que estudou e conseguiu ser alguém na vida. Então, para que eu vou estudar? Vou estudar para quê? Né? A pessoa fica desinteressada. E esse desinteresse leva à evasão escolar. O que é evasão escolar? A pessoa prefere abandonar a sua vida escolar para trabalhar. Então, a pessoa, imagina lá, tem 15 anos. Nossa, para eu ser alguém, eu vou ter que estudar até os meus 23, 24 anos, por exemplo, na faculdade. Só que eu estou com fome agora. O aluguel da minha família está atrasado. Se eu com 14, 15 anos deixar de ir para a escola e ir trabalhar, além de eu garantir a comida para todo mundo, eu vou garantir o aluguel, vou garantir a conta de água, de luz. Então, a pessoa abandona a sua vida escolar. Ou seja, se ela não estuda, lá na frente ela não vai conseguir um bom emprego e vai perpetuar essa situação. Certo? Então, a gente vai perceber que isso vai fazer com que alguns grupos eles sejam marginalizados. Então, por exemplo, algumas crianças nas favelas, elas não veem pessoas que estudaram conseguindo ter sucesso na vida, sucesso financeiro, por exemplo. Mas ele vê, por exemplo, um traficante que nunca estudou, mas que o cara vive cheio de corrente de ouro, tem carrão, mora numa mansão lá no topo do morro. E aí, esse traficante começa a seduzir. Se você me levar tal droga em tal lugar para mim, eu te pago tanto, né? Então, essas pessoas, desde a sua infância, elas começam a presenciar que não preciso estudar para conseguir me dar bem. Posso me dar bem por outras vias. Então, certos grupos acabam sendo marginalizados cedo. Tanto que existe uma estatística do IBGE que mais de 30% dos adolescentes masculinos, do sexo masculino, não chegam aos 17 anos, porque muitos jovens, eles entram ao crime e acabam morrendo antes de chegar à vida adulta, né? O que é um problema seríssimo isso daí. Tá? Todo mundo já deve ter visto alguma coisa relacionada. E aí, a gente acaba vendo também o aumento do número de moradores de rua, porque não tem condição de pagar aluguel, não tem condição de comprar a sua casa, e aumentam os índices de violência e de criminalidade. Tudo isso porque as pessoas acabam vivendo nesse ciclo. É lógico, existem muitas pessoas que conseguem romper com esse ciclo de pobreza, de miséria, de marginalização, mas infelizmente é um grupo muito seleto, um grupo muito pequeno que consegue passar por isso, tá? Só que, pessoal, quando a gente fala de desigualdade social,
Não é só essa desigualdade econômica, com os diversos problemas que vêm daí, como a gente viu, problemas com moradia, violência, escolaridade, emprego e tudo mais. A gente tem outros tipos de desigualdade. Os dois principais, a gente fala da desigualdade racial e a desigualdade de gênero. O que é desigualdade social? É quando alguém não consegue ser tratado da mesma forma que outro pela sua condição de pele, tá? Seja ela indígena, seja ela negra, tá? Ou agora, em outros casos, a gente está vendo falar muito dos asiáticos, tá? Então, por exemplo, uma entrevista de emprego, tem um branco e um negro. Às vezes, às vezes os dois têm a mesma qualificação, mas são tratados de maneira diferente. Então, no Brasil, a gente fala disso de preconceito racial. Então, os dois que têm a mesma qualificação, os dois são extremamente competentes para ocupar a mesma vaga, só que por esse preconceito racial, aquela pessoa branca, ela tem preferência em ocupar aquela vaga, tá? Da mesma forma como existe um tratamento diferenciado entre pessoas brancas e pessoas negras, tá? Então, por exemplo, batida policial, que é aquela rotina em que você vai revistar uma pessoa. As pessoas negras são revistadas com muito mais frequência que as pessoas brancas, e assim por diante. O pagamento, a gente vai ver um infográfico daqui a pouco para mostrar para vocês. E também, claro, desigualdade de gênero masculino e feminino. A gente vê hoje que as mulheres, elas são muito mais discriminadas do que os homens. Então, por exemplo, você tem uma vaga de emprego, um homem e uma mulher concorrendo a essa vaga de emprego. Grande parte das vezes, os dois tendo a mesma qualificação, os homens são escolhidos. Por quê? Porque as mulheres, quando elas constituem família, elas geralmente têm-se a ideia de que elas vão abandonar com mais frequência seu posto de trabalho em nome da prole. Por exemplo, na escola, quando você está com dor de dente, dor de barriga, está vomitando, está com febre, para quem que liga? A maioria liga para a mãe. Às vezes a mãe está trabalhando, tem que sair correndo, te pegar, levar para casa, levar para casa da avó, não sei o quê. Então, isso, para muitos empregadores, é sinônimo de perder dinheiro. Então, eu prefiro empregar um homem que não vai ser tão requisitado assim. E aí eu coloco para vocês... Tipo, eu não concordo não, velho. Tipo assim, por exemplo, que nem aqui no Santa Amália, aqui em Machado, por exemplo, mais de 80% dos funcionários da indústria, tipo, a maioria são mulheres. A gente vai ver agora um dado que, infelizmente, grita aos nossos olhos sobre as mulheres. Você vai ver, infelizmente não é assim que a gente deve encarar, mas infelizmente grande parte do nosso planeta é assim, tá? No caso do Brasil, né? Esse infográfico que eu gosto muito dele, sempre uso nas aulas, né? O Brasil em preto e branco. Então vamos lá, ó. A renda média, tá? Isso é média. Da população negra e parda, parda é eu, tá? Sou eu. Negro é aquela pessoa da pele bem retinta, preta mesmo, tá? Então, a média do salário dos negros e pardos é de R$ 633. Isso por ano de 2016, tá? Esse infográfico é de 2016. O salário hoje mínimo no Brasil é de R$ 1.045, tá? Enquanto que a média de salário dos brancos era de R$ 1.162. A expectativa de vida dos negros era de 73 anos, dos brancos, 75. Aqui revela, né, uma grande diferença da qualidade de vida deles, né? Então, a renda está intimamente ligada à qualidade de vida, que leva a uma expectativa de vida maior. Os anos de estudo. Enquanto que os negros estudam, em média, 6,4 anos, os brancos estudam 8 anos, né? Estudam um pouco mais. Cerca de 80% da população negra é alfabetizada, ou seja, que sabe ler e escrever, tá? Enquanto a população... Ô, Bia, mas tipo, se a média de renda per capita é 633 e o salário mínimo é 1.040, tipo, não tem alguma coisa errada? É que esse, como eu disse, esse infográfico é de 2016, não é de hoje. Então, mas tipo, em 2016 o salário mínimo não era 600 conto. Não, mas o que acontece? Essa população negra, muitas das vezes, ela acaba tendo aquele tipo de emprego que a gente chama de emprego subnormal, que são os empregos como camelô, entendeu? Em que você não tem uma renda mais elevada, entendeu? Entendi. Tá? Da população que frequentou escola, cerca de 82%, né, quase 82% dos negros chegaram a frequentar a escola, enquanto que os brancos, isso chega a quase 100%, né?
Se a gente pegasse os dados só da população negra e parda para classificar o IDH do Brasil, o Brasil estaria na 102ª posição. Se a gente pegasse a população só branca, os dados da população branca para construir o IDH do Brasil estaria na 75ª posição. Então, a gente percebe que os negros, infelizmente, eles têm esse quesito de desigualdade social mais acentuado, né? Então, olha aqui, por exemplo, em agressão. Quem sofre mais agressão? Né? Os negros, no ano de 2016, teve aqui registro de 35 mil casos. A população branca, apenas quase 14 mil casos. Então, dá uma diferença muito grande, né? E assim por diante. Então, infelizmente, a população branca no Brasil, ela tem tido mais oportunidades que a população negra, tá? Quando eu estou falando de desigualdade de gênero, eu estou falando de gênero feminino e gênero masculino, tá? Então, no Brasil, existe uma grande disparidade em relação à luta de gêneros, né? Na América Latina, o Brasil ocupa a pior posição no quesito desigualdade, tá? No quesito mundial, a gente ocupa aqui a 95ª posição. Tá? O que a gente pode observar, por exemplo? Que diversos dados mostram que as mulheres chegam a ganhar 30% menos que os homens, tá? De salário, ocupando o mesmo cargo, às vezes até com uma qualificação superior. Tá? As mulheres, infelizmente, na política, elas ainda são minoria. Por exemplo, na Câmara de Deputados, apenas 10% de todos os cargos é ocupado por mulher. Então, como é que nós vamos mudar a posição das mulheres, sendo que as políticas públicas são feitas para homens, por homens, né? De homens Mas, para Bia, mulheres. tipo, isso depende. Por exemplo, assim, você pegar as cozinheiras do Brasil, tem muito mais cozinheira mulher do que cozinheiro homem. Tipo, isso Pois é é. muito relativo. Por que isso? Porque paga menos. Certo? Nem sempre. Paga menos. E aí a gente observa que as mulheres acabam se destinando a esse tipo de vaga de emprego, enquanto o homem, por exemplo, ele vai para uma vaga mais de segurança, ele vai mais para uma área de vigilante, que paga um pouquinho mais. Sem contar que tem aquela questão de Depende. preconceito, Por exemplo, infelizmente. tem muito mais pedreiro do que pedreira. Você Pois pode é, ver isso por esse lado. porque, por exemplo, a gente vê no Brasil as questões de gênero sendo muito enraizadas, sendo muito sistêmicas, né? Então, por exemplo, eu vejo isso na casa da minha avó. O meu avô nunca lavou uma colher, porque lavar louça é coisa de mulher. Só que o meu avô capina quintal. Não deixa a minha avó chegar perto do quintal para mexer com alguma coisa, porque esse serviço de homem. Entendeu Não, como que então, é é? igual minha Então mãe, ainda ela tem fala assim, muito ó, Gabriel, preconceito. vai lavar a louça. Aí eu vou lavar. Aí na hora de carregar o carro, né, a minha mãe fala assim, ô mãe, carregando o carro aqui. Não, não, cadê a Manuela, mãe? Não, isso aí é coisa de homem. Eu falo, mãe, mas peraí. Infelizmente, a gente usa, né, essas frases quando nos convém, né? Igual tem aquela frase, né? Não, você é muito novo para ir para uma festa, mas você é velho o suficiente para limpar o seu quarto, né? E tudo mais. Sim, Então, a gente exatamente. acaba usando as frases a nosso favor. Graças a Deus, a gente tem tido um avanço muito grande no quesito de em busca, né, de melhores condições. Tanto a população negra tem ganhado espaço, a população indígena tem ganhado visibilidade, as mulheres estão se empoderando, dizendo o que elas querem fazer, elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. A gente tem cada vez mais avançado nesse sentido, né? Para pensar, 100 anos atrás, a mulher era destinada basicamente à procriação e educação de filhos. Hoje em dia, a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Né? A mulher ela pode ser presidente de um país. Vamos pensar, por exemplo, a Angela Merkel, né? Que é lá da Inglaterra, a presidente lá da Nova Zelândia, como tem ganhado notoriedade essas mulheres. Né? E aí a gente tem ganhado muito destaque. As artistas femininas, tanto cantoras quanto atrizes, têm ganhado papéis de destaque. Vamos pensar na Marvel, por exemplo, trazendo as super-heroínas como personagens principais de vários filmes ou como personagens de destaque dentro de filmes em que ou são homens os personagens principais, os super-heróis. Isso é muito importante, né? Ter essa representatividade feminina. Ô, Bia, Só que, por outro lado, ainda há muito trabalho a perseguir, né? A gente seguir. Inclusive, buscar igualdade de salários, né? Equiparar os direitos entre homens e mulheres, que, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vive. Fala, Gabriel.
Tipo, eu tava vendo um negócio lá, que, por exemplo, assim, o cara tava falando que os privilégios que as mulheres têm na Constituição que os homens não têm. Aí, tipo, o cara tava falando que, por exemplo, se um bandido mata uma mulher, por exemplo, só pelo fato dela ser mulher, a pena é maior, tipo, do que se ele matasse um homem. É porque a gente tem o seguinte, biologicamente, o homem ele tem uma força superior à da mulher, né? Então, vamos pensar, mesmo que eu seja mais velha que você, Gabriel, você deve ter o quê? 14, 15 anos? É isso? 15. Então, você e os demais meninos. Se a gente tentar entrar em uma luta corporal, mesmo eu sendo mais velha e já sendo adulta e vocês na condição de adolescentes, a chance de vocês conseguirem superar a minha força é muito grande. Né? Então, a chance de defesa, isso biologicamente falando, né? Se pensar em porquê das causas, né? Dessas agressões. Então, é por isso que sempre as penas, elas são muito maiores. Só que tem os atenuantes e os agravantes, né? Então, por que ele matou aquela mulher? Em que situação? Sob que circunstâncias, né? Então, tem os atenuantes e os agravantes do direito, tá? Que a gente precisa levar em consideração, certo? Tipo, é Por muito que tem, relativo. por exemplo, a Maria da Penha e não tem um Zé da Penha, né? Meu pai sempre brinca disso. Eu vou denunciar no Zé da Penha. Mas justamente por conta disso, pela condição biológica mesmo, tá? Da estrutura corporal de um homem e de uma mulher, que a força do indivíduo de sexo masculino é muito superior à do sexo feminino, tá? Tudo bem? E Sim. pessoal, eu coloquei lá na sala de aula virtual para vocês observarem uma atividade, tá? E aí o seguinte, eu achei que a nossa aula fosse durar um pouquinho mais, tá? Aqui eu coloquei uma atividade para vocês fazerem um roteiro de estudos para mim, para fazer um texto. O que eu quero para a nossa aula de quinta-feira? Não precisa fazer atividade ainda, vou mudar a data lá. No mural, eu coloquei um link de um vídeo chamado Ilha das Flores, tá? Vocês vão assistir esse vídeo, Ilha das Flores, tem 10 minutos, certo? E vocês vão assistir esse vídeo pensando nesses 11 pontos que eu coloquei aqui. Não precisa escrever texto nenhum, que eu vou discutir esse texto com vocês na próxima aula, tá bom? Vocês vão acessar a sala de aula virtual. Lá no mural tem o link do vídeo para vocês assistirem, Ilha das Flores. E aqui tem alguns pontos que vocês vão assistir e vão tentar prestar atenção nesses 11 pontos que eu coloquei aqui. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui a data para me entregar na quarta-feira, mas eu vou mudar para sexta-feira, que na quarta eu quero discutir esse vídeo com vocês, tá bom? Então, qual que é a tarefa? A tarefa é você acessar o mural e assistir esse documentário aqui, ó. É só você entrar lá na nossa sala de aula virtual, já vai estar escrito aqui, ó, Ilha das Flores, tá? Então, aqui já está o link do vídeo do YouTube, é só você acessar e você já vai conseguir assistir, tá bom? Essa que é a Nossa, nossa Bia, tipo, tarefa. essa sala de aula virtual fica muito mais organizado que no SAS, né? Fica muito bom. Muito organizado. Tudo que você precisa tá ali, né? Agora eu também já vou colocar para vocês os slides da desigualdade social que eu acabei de colocar, tá bom? Certinho, turma? Então, vocês têm que assistir para que nós vamos discutir na aula esse vídeo aqui, tá? Para eu poder explicar a atividade para vocês, tá bom? Certinho? Então, assistam esse vídeo e leiam aquele roteiro. Beleza, turma? Então, vamos encerrar por aqui. Pode ir lá tomar o seu cafezinho, aproveitar esse intervalo e já a gente volta. Tá bom? Para a próxima aula. Tchau, Bia. Então, tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Quem não mandou o nome, manda lá no bate-papo para mim, fazendo favor. Acho que tem gente que ainda não mandou. Não esquece. Ana Júlia, que você me perguntou, população alfabetizada é que sabe ler e escrever. População escolarizada é que frequentou a escola pelo menos um ano.